Graça e paz, irmãos. Amém? Nós vamos dar continuidade, aos estudos, essa palavra que nós estamos tendo esses dias, sobre os frutos do Espírito, o fruto do Espírito, que nós estamos aqui nesta noite para aprender um pouquinho mais. Então você pode abrir sua Bíblia em Gálatas, capítulo 5, versículos 22 e 23, são o texto, é o texto base que nós estamos vendo, e nós temos visto esses dias, e temos falado sobre o amor, sobre a paz, a benignidade, e hoje eu vou estar falando sobre bondade, que é uma das características do fruto do Espírito. Então, Gálatas 5, 22, 23, diz assim: mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Contra essas coisas não há lei. Amém? E hoje nós vamos estar falando um pouquinho sobre bondade, É certo que se eu fizer uma pergunta para você nessa noite, de dizer assim: você se acha uma pessoa boa? Muitos vão dizer: então, eu sou uma pessoa boa, eu tenho bondade dentro de mim. E muitas vezes nós nos acostumamos a pensar assim: não, nós somos bons, ou então, não, eu mereço todas as coisas que me acontecem porque eu sou uma pessoa boa, sou uma pessoa honesta, tento fazer o melhor que eu posso. E eu acho que dificilmente alguém, se eu fizesse essa pergunta, alguém iria dizer: não, eu não sou bom, eu sou uma pessoa boa, não sou uma pessoa ruim. Mas tem determinados momentos da vida da gente que a gente se depara com nós mesmos, com o espelho. E a Bíblia fala sobre isso, que a Bíblia é o nosso espelho. E muitas vezes, na nossa vida, eu digo por mim, muitas vezes eu me deparei comigo mesmo e vi a minha imagem e disse assim: eu não sou tão boa como eu pareço ser. Ou eu fiz coisas que não refletem ser de uma pessoa boa. Então, às vezes sentimentos, ações, pensamentos, às vezes você não tem a intenção de fazer aquilo, mas se você já pensou, e a Bíblia fala que se você pensou, você já cometeu pecado no seu coração, porque você pensou em fazer alguma coisa. Então, a bondade, se nós formos olhar por esse lado, ela é bem curiosa, e principalmente em nós, seres humanos. Tem uma artista, eu queria trago a imagem, mas depois os irmãos podem pesquisar. Ela é uma artista sérvia, e ela fez uma instalação, uma performance, no Museu de Artes, E a performance que ela fez foi interessante. O que ela fez? Ela passou 72 horas, deitada numa cama, e imóvel. Ela não falava, ela só abria o olho e ela ficava deitada. E ela colocou ao redor dela vários objetos. E o objetivo da performance dela era que as pessoas, o público, interagisse com ela. E o público poderia utilizar todos aqueles objetos nela. Então, ela seria como se a tela fosse o corpo dela. E uma proposta arriscada, Então, os artistas têm essas manias, essas loucuras, E ela então fez assim, por 72, ela usou 72 objetos, e ela passou ali, 6 horas naquela posição. E no início as pessoas chegavam e olhavam para ela, e uns foram gentis, colocaram uma flor, o outro veio e fez um carinho na mão dela, o outro pegou um objeto qualquer mais simples, colocou ali, mudou a posição do braço, mudou a posição, mexeu no cabelo. Mas com o passar do tempo, as pessoas foram ficando mais, vamos dizer assim, mais exigentes nas atividades, E ao ponto que tinha uma faca, e um dos espectadores pegou essa faca e deu tipo um cortezinho aqui no pescoço dela, aqui assim, para o sangue escorrer. E as pessoas ficavam observando. E teve um outro que tinha na mesa também, além de uma faca, tinha um revólver. E o rapaz pegou o revólver, botou na mão dela e botou mirando para a cabeça dela. É lógico que o revólver não estava carregado. Mas aí, qual foi o objetivo? Por que ela fez isso? O nome dela, depois vocês podem procurar. É Marina Abramovic. Ela é sérvia. E
A obra dela se chama Ritmo. O que ela quis provar com isso? Né? Ela quis provar que, dentro do objetivo, do propósito dela, era que o ser humano, quando ele tem o poder, ele se enche de si mesmo, ele fica autossuficiente ao ponto dele achar-se no direito de fazer o que ele quisesse. E ela comprovou com isso que as pessoas realmente quiseram fazer, né, que poderiam fazer o que ela deu o direito. E ela disse que num dado momento ela se sentiu bem, não sentiu nenhum momento violentada no sentido de as pessoas fazerem coisas cruéis com ela. Mas numa determinada hora ela se sentiu dessa maneira, quando as pessoas começaram a judiar dela. Então, quando a gente vê um experimento desse, você observa que o ser humano, quando ele tem o poder, quando ele tem a capacidade de decidir sobre a vida do outro, muitas vezes ele se torna cruel, não é? Porque era uma performance. Então, qual é o motivo da pessoa vir e fazer um corte? Se não, né, pela própria o interesse de fazer alguma coisa com ela, uma maldade. Então, vocês estão vendo que o ser humano, por si, ele tem essa maldade dentro dele. Né? Nós temos essa dificuldade de sermos bons. E a Bíblia nos diz que só existe uma pessoa que é boa, que é Deus. Somente Deus é detentor da bondade. Por quê? Porque isso faz parte da natureza dele. Ele é bom em todo tempo ele é bom. A bondade é um dos atributos de Deus. Né? Deus, ele é bom e ele mostra a sua bondade, né, de diferentes maneiras. E aqui eu vou colocar só três. A primeira, né, diz quando Deus criou todas as coisas, ele olhou e disse que era o quê? Bom. Depois, quando ele criou o homem, ele olhou para o homem e disse que era o quê? Muito bom. Né? Não era só bom, era muito bom. E como é que nós podemos comprovar a bondade de Deus? Através do seu Filho Jesus. Você quer prova maior do que a bondade de Deus ser revelada através de Jesus Cristo? Então nós temos João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que ele deu o seu Filho. Então a prova de amor, de que Deus, ele é bom, é porque a sua essência é boa. Né? Ele é bom em todo o tempo porque ele deu para nós a salvação, deu seu Filho Jesus. E Jesus, ele é bom? Sim, Jesus também é bom. Por quê? Porque Jesus é Deus. E ele tem a mesma natureza do Pai. Por isso ele é bom. Interessante que em Mateus tem uma narrativa de um jovem rico que chega para Jesus e chama Jesus. Eu vim aqui, né, procurar o Senhor, bom mestre. E Jesus diz assim, por que você disse que eu sou bom? Não é? Existe só um que é bom, Deus. Não era porque Jesus estava negando a sua divindade, mas é porque Jesus entendeu a pergunta daquele jovem. Ele estava querendo, né, de certa forma, colocar o Senhor vamos dizer assim, numa sinuca, e para que Deus se revelasse, Jesus se revelasse como Deus. Então o Senhor entendeu a pergunta daquele jovem. E ele está dizendo assim, olha, você disse que eu sou bom de fato, mas existe só um que é bom, é Deus. Né? Mas aquele jovem ele estava procurando o quê? Uma resposta positiva para os seus próprios atos e suas ações. E a bondade, né, ela deve vir de um coração que realmente entende o que é ser bom. Tem uma frase aqui do Agostinho de Hipona que ele fala assim, não é tanto o que fazemos, mas o motivo pelo qual fazemos que determina a bondade ou a malícia. Não é o que você diz, mas é o que você faz. Se você é bom para agradar os outros, a tua motivação, por essência, não é ser bom, é agradar aos outros. E a bondade que se refere, que Deus, né, demonstra para conosco, é uma bondade na sua essência, na sua natureza. E quando Paulo escreve aqui esses versículos de Gálatas, Paulo está nos convocando, né, a frutificar. E essa frutificação ela só vem através do Espírito Santo. Por quê? Porque para que você produza um fruto, você tem que ter uma natureza diferente. Você precisa ter uma mente diferente. Então, primeiro, Deus, ele é a fonte de toda bondade. Nós precisamos entender isso.
O homem não é bom. Nós somos ruins. Por quê? Porque o pecado entrou dentro de nós. Quando Deus nos fez, ele olhou para nós e falou assim: eis que é muito bom. Só que quando o pecado entrou, essa bondade ela se foi de nós. E o bichinho do pecado, eu falo, o bichinho da goiaba entrou dentro de nós e contaminou a nossa essência, que por natureza era boa. E aí a bondade, então, ela vem de Deus, e Deus ele deseja que os seus filhos voltem a ter, né, a sua essência, a sua bondade. Então a bondade é um aspecto do caráter de Deus, manifestada em seus atos de misericórdia e graça para com a humanidade. A bondade de Deus, ela é constante e imutável. Deus, ele é bom em todo tempo. Todo tempo Deus é bom. Nós não somos assim. A nossa bondade, muitas vezes, ela é circunstancial. Se meu irmão for bom comigo, eu serei bom para com ele. Se ele pisar no meu calo, eu não vou ser mais boazinha, não. Não sou, né? Não vou levar desaforo para casa. Eu não quero ser mais boa. Então, a nossa bondade, muitas vezes, ela está condicionada ao nosso humor. Aquilo que nós fazemos, aquilo que nós pensamos. Se a gente quiser ser boa, eu vou ser. Se não, eu não quero. Mas a bondade de Deus, ela é imutável. E ela continua por toda a eternidade. Deus, ele é bom em todo o tempo. Deus criou o homem e o mundo, né? Principalmente o homem, para quê? Para que ele exercesse essa bondade para com os outros, né? Então, Deus, ele é bom, né? A bondade de Deus, ela deve se revelar através das nossas vidas. Nós precisamos entender, né, que nós não temos bondade dentro de nós, mas através da renovação da nossa mente, da nossa mudança de atitude, nós podemos ser pessoas melhores. Romanos 2:12 diz assim: e não sejamos conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação da vossa mente, em entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Ao permitir que o Espírito Santo nos renove através do novo nascimento, né, nós seremos o quê? Capacitados para viver uma vida, né, com propósito, a sermos bons, a termos o quê? O desenvolvimento do fruto do Espírito. Quando você aceita Jesus, quando você passa pelo novo nascimento, quando você tem essa mente renovada, obviamente, esses frutos vão aparecer no seu dia a dia, na sua conduta. Efésios 5:8 diz assim, ó: porque noutro tempo vocês eram trevas, mas agora sois luz. Andai como filhos da luz, porque o fruto do Espírito está em toda bondade, justiça e verdade. Então, aquele que anda em espírito, ele vai produzir a bondade. Ele vai produzir o quê? O amor. Ele vai encontrar a alegria, a paz. Aonde ele chegar, ele vai ser um pacificador, ele vai ser um promotor da paz, né? Ele vai ser uma pessoa alegre. Então, os frutos do Espírito são nos dados para a gente desenvolver aquilo que é característico do Filho de Deus. São características do próprio Jesus. A bondade, ela se manifesta em ações práticas. Tiago, ele gosta muito de colocar essa prática da palavra como uma regra para a vida de cada crente. Olha o que ele diz lá, Tiago 2:14-17. De que adianta, meus irmãos, alguém disser que tem fé se não tem obras? Acaso a fé pode salvá-lo? Se um irmão ou irmã estiver necessitado de roupas e do alimento de cada dia, e um de vocês lhe disser, vá em paz, aqueça-se e alimente-se até se satisfazer, sem porém lhe dar nada, do que adianta isso? Assim também a fé por si só, se não acompanhada de obras, é morta. Então, se eu não tenho essa bondade e justiça caminham juntos. Todo crente tem que desenvolver essa característica, né? Bondade e justiça. A bondade está ligada à justiça por quê? Porque mostra uma disposição a ter misericórdia pelos outros. Quando você tem misericórdia, você demonstra bondade. Você vai encontrar esse exemplo na pessoa de quem? De Jesus. Jesus, ele andou nessa terra trazendo o quê? Cura, libertação,
alimentando aquele que passava fome, né? Curando enfermos, curando os aleijados, fazendo uma série de coisas, mostrando o quê? Sua bondade e sua misericórdia. Então, como filhos de Deus, nós precisamos entender essa verdade, que nós só seremos considerados pequenos cristos ou discípulos de Jesus se nós andarmos como ele andou. E a bondade deve ser uma característica de todo cristão. Nós precisamos desenvolver. Mas como que eu vou desenvolver esse fruto? Né? É através do quê? Da oração, através da leitura bíblica, é através da ação. Né? Muitas vezes nós achamos que somente saber seria o ideal. Não, você tem que saber e você tem que praticar. E a bondade, ela se mostra em pequenas coisas, pequenos fragmentos do dia a dia, nós podemos demonstrar bondade. Agora é interessante que a Bíblia não fala assim, não mostre só bondade para os de fora, mas principalmente para os de casa. Ou às vezes a gente faz o contrário, nós somos bons para os de casa e para os de fora nós não demonstramos bondade. Mas o Senhor nos convida a termos esse caráter, né, essa bondade, andando com a justiça em todos os momentos. Então, no nosso dia a dia, na nossa casa, no nosso trabalho, na nossa família, demonstrar bondade é demonstrar que você tem uma mente renovada e que você verdadeiramente entendeu o que o Evangelho, né, está te oferecendo ou está te convidando. Né? Então a bondade do Senhor nos ajuda a entender que nós recebemos dele misericórdia, bondade, e nós devemos dar ao próximo as mesmas coisas. Miqueias 6:8 diz assim, ó, o Senhor já nos mostrou o que é bom, ele já disse o que exige de nós, o que ele quer é que façamos o que é direito, que amemos uns aos outros com dedicação e que vivamos em humildade, obediência ao nosso Deus. Olha que texto lindo, né? O Senhor já nos mostrou o que é bom. Ele já nos deu o que é bom. E o que ele tinha de melhor era o seu próprio Filho, Jesus Cristo. E com Jesus Cristo nós recebemos uma série de bênçãos, né? Nós recebemos não só bênçãos espirituais, mas em todas as áreas da nossa vida. Então Deus já nos disse o que nós deveríamos fazer. Olha só, o que Ele quer é que façamos o que é direito. O que Ele quer é que façamos o que é justo. Lembra a parábola do servo bom e o infiel? Ele tinha que fazer somente o que era direito, o que era o certo. Na parábola dos 10 talentos, quando ele distribui os talentos, né, para os seus servos, o que ele queria que fizesse? Que cada um fizesse o que era direito. Mas muitas vezes, porque nós não entendemos o que é direito, nós escolhemos não fazer. Ou porque vai nos custar mais, ou porque vai nos pedir mais coisas do que nós podemos dar. E aí ele resume, né? Que amemos uns aos outros com dedicação e vivamos em humildade, obediência ao nosso Deus. Ou seja, fazendo as mesmas coisas que o filho fez, porque o filho parece com o pai. O filho tem características do pai. Jesus tinha características de Deus. Nós temos que ter características do filho. Nós precisamos ter características do pai. Nós precisamos ter características ou ações ou características que o Espírito Santo tem nos dado. Amém? Que nós possamos buscar isso, porque Paulo, ele continua aqui, ó, por isso, versículo 16 e 18, no mesmo capítulo 5 de Gálatas, por isso, vivam pelo Espírito, e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne, pois a carne deseja o que é contrário ao Espírito, e o Espírito o que é contrário à carne. Eles estão em conflito um com o outro, de modo que vocês não fazem o que desejam, mas se vocês são guiados pelo Espírito, não estão debaixo da lei. Olha o que Paulo está dizendo em Gálatas. Ele está dizendo, olha, existe uma guerra entre nós. Até agora assim falou ontem, né? É o anjinho
e o diabo um do lado, né? O anjinho diz o que é o certo e o diabo diz o que não é. Eu lembro muito dos desenhos do Pica-Pau, né? Aparece muito essa figura. E é mais ou menos isso, nós vivemos em conflito, porque muitas vezes nós queremos fazer aquilo que a carne nos pede. Uma pessoa foi má conosco, às vezes nós queremos revidar com a mesma moeda. Mas a palavra diz que nós vivemos nesse conflito, mas ele nos alerta: se vocês são guiados pelo Espírito, vocês não vão fazer o que a carne quer. Vocês vão fazer o quê? Vocês vão andar, né, fazendo aquilo que o Espírito Santo te impulsiona. Mas o Espírito Santo vai te impulsionar se você tiver relacionamento com ele. Se você ouvir a voz do Espírito Santo, você vai fazer aquilo que ele está te propondo, aquilo que é direito, aquilo que é justo. Por isso que a oração é um caminho para nós entendermos a vontade do Espírito. Quando nós lemos a palavra, é um caminho para nós entendermos aquilo que o Espírito Santo nos convoca, nos chama, nos convida. A oração é a comunicação do meu coração com Deus para que eu possa ser a sua imagem e a sua semelhança. E aí, quando eu me olho no espelho, né, eu não vejo mais aquela Alessandra má, mas eu vejo uma Alessandra em transformação. Olha que interessante, né? Ninguém vai chegar no espelho e vai dizer... É lógico, às vezes tem momentos que a gente fala: nossa, mas eu estou tão feia, eu estou tão acabada, né? Aí você começa a falar: eu estou cheia de defeitos e tal. Mas é porque você não está usando o filtro do Espírito Santo. Quando nós utilizamos o filtro do Espírito Santo, nós vamos nos ver de outra maneira. Embora você esteja, às vezes, fazendo algo que desagrada a Deus, mas pelo Espírito Santo, você vai ver o filtro do perdão, o filtro do Espírito Santo, o filtro que nos diz assim: olha, você foi perdoada, olha, você é amada, olha, você é capaz, você consegue, você não conseguiu agora, mas você vai conseguir. Por quê? Porque o Espírito Santo, ele é o nosso ajudador, ele é o nosso capacitador. Então, que nós possamos nessa noite pedir para Deus, né, que essa bondade do Senhor esteja impregnada dentro de nós, ao ponto de nós sermos capazes de sermos bons uns para com os outros. Amém? Aí, aquele cântico do Baruch, né, fala que a tua bondade me seguirá, né? Então eu me rendo a ti, te dou o meu ser, tua bondade me seguirá. Essa é a bondade do Senhor sobre as nossas vidas. É porque ele já nos deu o Espírito Santo. E nós precisamos então ter relacionamento. O fruto está ligado ao relacionamento. O fruto, ele é ligado à videira pelo relacionamento. Eu ia trazer um cacho de uva, eu esqueci de pedir para o Hélio tirar lá do pezinho. Eu tenho uma videira lá em casa. E é interessante como que os ramos, eles se apegam a qualquer objeto que esteja perto. Se tiver um poste, se tiver uma linha, se tiver outra planta, vocês já viram como é que é o ramo da videira? Ela se enrosca no objeto que tiver, e ela vai se esparramando, trazendo, né, a vida, a videira, e ela vai, e se você não podar ela cresce, ela toma conta do muro, da casa, da cerca. E assim deve ser o nosso relacionamento com o Espírito Santo. Nós temos que estar tão ligados ao Espírito Santo, tão ligados à videira que é Jesus Cristo, a tal ponto que os nossos ramos se espalhem, né? Que os nossos ramos tomem forma, toquem as pessoas, grudem nas pessoas, nas famílias, para que elas olhem para a gente e vejam os nossos frutos. Mas ela só vai ver o nosso fruto se nós estivermos, né, arraigados na videira. Amém? Então, o convite do Senhor nessa noite, para mim e para você, esteja firme, esteja agarrado à videira que é Jesus Cristo. E você vai produzir frutos dignos, você vai produzir esse fruto do Espírito, que é a bondade. E com ele todos os outros, né? Esse processo de frutificação é um processo simples, se nós entendermos os métodos que são utilizados. Se você entender o método que o Senhor está trabalhando na sua vida,
você vai produzir frutos. Às vezes, o método é doloroso. Às vezes, o método vai pedir poda. Às vezes, o método vai pedir um remédio. Às vezes, o método vai pedir um pouco mais de adubo. Às vezes, o processo vai pedir, a retirada dos galhos que estão atrapalhando. Mas entenda isso como um processo. Você é uma pessoa que está em construção. Você é alguém que foi enxertado na videira. E nós precisamos, expandir os nossos galhos para frutificar. E de que maneira você vai expandir os seus galhos? Buscando, na videira, buscando o sumo da videira, buscando o Espírito Santo, para que ele possa te ajudar a produzir bons frutos. E aí nós seremos pessoas, bondosas, na nossa essência, no nosso agir, no nosso fazer, para que o mundo lá fora enxergue Cristo em nós. Amém? Vamos ficar de pé e vamos estar orando. Depois eu já passo a palavra para o pastor. Pai querido, nesta noite, nós queremos exaltar o teu santo nome. Nós falamos aqui, Senhor Deus, sobre a tua bondade, Pai. E nós não temos dúvida, Senhor Deus, da tua bondade para conosco. Obrigada, Senhor Deus, porque a tua bondade, a tua misericórdia, elas se revelaram através do teu Filho Jesus. E nós amamos estar na tua presença, e nós amamos conhecer o Senhor. Nós amamos, Pai, fazer parte desta família. Por isso, nessa noite, nós queremos te pedir que nós possamos, Senhor Deus, frutificar em 2026. Que nós possamos, Senhor Deus, dar frutos dignos, Pai, daqueles que são chamados como os teus filhos. E nós somos teus filhos. E nós queremos produzir, Pai. Nós queremos, Senhor Deus, dar um bom testemunho. Nós queremos ter, Senhor Deus, essas características desse fruto do Espírito em nossas vidas. O amor, a paz, a longanimidade, a bondade, o domínio próprio, a mansidão. Nós precisamos disso, Pai. E nós queremos, Pai, a cada dia nos apegar a Ti. E por isso nós estamos aqui nessa semana de oração, te pedindo, Espírito Santo de Deus, nos ajuda a frutificar, nos ajuda a sermos mais parecidos contigo, que possamos, Pai, viver uma vida plena diante da Tua presença. Que Tu possa nos ajudar, Pai, porque nós carecemos da Tua misericórdia, nós carecemos, Pai, do perdão, nós carecemos, Pai, da Tua graça sobre as nossas vidas. Ajuda-nos, Pai, a sermos parecidos contigo. E ajuda-nos, Senhor Deus, a ter a bondade como um selo no nosso coração. A termos a bondade como algo que queremos ter e queremos fazer para com o nosso próximo. Que Tu possa nos ajudar, Pai. É o que nós te pedimos nessa noite, em nome de Jesus. Amém.